Olá, meu amigo e amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e vamos dar continuidade à nossa série de aulas sobre o estudo do volume. Como o volume ele pode te ajudar no dia a dia nas suas operações, confirmando sinais operacionais, seja de rompimento de figuras, seja no rompimento te livrando do loss em falsos rompimentos, rompimentos de caixote, avaliações de pullback, confirmações de tendência, divergências de volume, entre tantas outras estratégias, outros sinais aí que o volume pode nos ajudar na nossa tomada de decisão, no nosso aumento da probabilidade. Tudo bem? Tudo bem. Então abordamos todas essas questões de maneira bem generalista na aula passada e agora vamos abordar algumas questões, vamos começar a ver alguns outros quesitos, tá, com relação ao volume, tá? Tem bastante coisa pra gente comentar e aí então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Perceba uma coisa, uma das dificuldades que eu tinha no começo de entender o volume era o seguinte, eu achava que grandes candles, e é isso que eles falam pra gente no modo geral, que grandes candles têm grande volume, que são os candles de força. Olha os candles de força, os marubozus, né, que mostram o início dos movimentos, né, que tem grande volume. E daí eu colocava um negócio desse de volume, aí eu não conseguia entender isso aqui, ó. Perceba aqui, ó. Olha o tamanho desse candle aqui. Olha comigo aqui o tamanho desse candle. Olha o volume desse candle aqui embaixo, olha aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Olha o volume desse candle aqui embaixo, vou até anotar para você. Aqui. Um grande candle de força, se comparado com os candles anteriores, inclusive promovendo o rompimento, tá? Isso que eu quero que você entenda, tá? Promovendo o rompimento dessa faixa de negociação. Nós sabemos que o preço trabalha em faixas de negociação, tá? Eu já falei várias vezes para vocês em outras aulas. Promovendo o rompimento desta faixa de negociação aqui, ó, por exemplo. Aí ele rompeu e aí o preço trabalhou numa nova faixa de negociação. Qual que é o jingle do mercado, gente? O preço trabalha, rompe, aceita e rejeita novas faixas de negociação. Nova faixa de negociação. Olha aqui também o falso rompimento. Isso aqui é um outro exemplo, tá? Olha aqui o falso rompimento. Olha como esse rompimento, vou sempre puxando coisas da aula passada para você ir massificando o conteúdo. Olha como é que esse falso rompimento aconteceu com pouco volume, com o volume caindo. O preço caiu, mas também o volume caiu. Falso rompimento. Olha aqui embaixo, meu amigo, minha amiga trader. Olha o volume aqui em cima. Tudo bem? Então, olha o volume te livrando do falso rompimento. E olha aqui o volume crescente, tá? Um start inicial, o volume crescente no rompimento dessa zona de acumulação, promovendo aí o breakout, né, desse caixote. Mas não é isso que eu quero falar agora com você, tá? Tudo bem. O que eu não entendia, uma das dificuldades que eu tinha, eu achava, então, quanto maior a barra, maior o volume, tá? Então, essa a coisa que eu tinha na cabeça, isso que muitos de vocês têm. Mas olha o volume desta barra, que é um grande candle de força, e olha o volume aqui, desta barra aqui, ó. Aqui. E vamos marcar lá embaixo esse mesmo volume para você ver. Aqui, ó, esta barra aqui, ó. Perceba, né? O corpo da barra, o tamanho da barra, a amplitude da barra aqui em relação a essa e o tamanho do volume, mais do que o dobro. Mais do que o dobro, né? Então, qual que é a diferença, né? Então, será que realmente o tamanho do... Primeira análise. O tamanho do corpo da barra representa a quantidade de volume que foi colocada? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Nossa, olha, que confuso. Pois é, eu tinha essa confusão também. Eu não conseguia entender como é que com um volume menor o preço conseguia deslocar tanto e com um volume tão grande o preço deslocava menos. Ora, se o volume é o combustível do mercado, se o volume é o nível de comprometimento, a injeção de combustível do mercado, é por óbvio que se eu tenho mais volume, o preço tem que deslocar mais. Não é uma interpretação óbvia? A grosso modo é óbvia, só que aí tem outros conhecimentos que estão por trás da interpretação do volume. E essa é a diferença do nosso estudo com você aqui, ou a diferença do nosso ensino com você, e tudo isso está no meu curso. Tá? Se você não acredita ainda no que eu falo para você, olha os meus vídeos aqui no YouTube, a maneira que nós montamos as nossas aulas, a explanação. Eu não apresento só um indicador, jogo uma informação fragmentada para você, eu te ensino aqui. Tá? E no meu curso também eu vou te ensinar, você vai aprender.
tá? Então é isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Então perceba, né? Isso é uma grande dicotomia, uma grande dúvida que eu no começo tinha e talvez você tenha. Porque o pessoal fala para vocês, aí Kendo de força, Marobozu, jab, jab direto. Eu falo porque, bom, enfim, né? Eu aprendi assim, né? Jab, jab direto, Kendo de força, rompimento, enfim. Aí não fazia estudo do volume, né? E daí eu não conseguia entender essa relação, essa dinâmica, né? E daí no final das contas, gente, tem uma coisa que tem a ver diretamente com o volume, que vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Chama-se esforço versus resultado. Esforço versus resultado. É uma interpretação direta que você tem que ter quando você avalia volume. Volume, é isso que você tem que perceber. E aí com base nessa interpretação, olha como é que as coisas começam a clarear. Aqui eu tive menos esforço para um resultado maior. Aqui eu tive muito esforço para um resultado menor, tá? Oliver, realmente, o esforço versus resultado. Mas isso quer dizer o que para mim, de maneira prática e objetiva? Quer dizer que neste momento do gráfico estava mais fácil subir, o esforço para subir estava menor, estava mais fácil subir do que neste momento do gráfico. Está mais difícil subir agora aqui do que aqui, porque mesmo colocando o dobro do volume sim comparado com o candle anterior aqui, o preço subiu menos. E aqui eu tive menos esforço, ou seja, eu tive menos injeção de combustível, menos esforço para um resultado maior, dizendo que por enquanto neste movimento está mais fácil subir. O sinal está, a ponta compradora não tem tanta resistência, ou seja, vou usar um termo técnico aqui, não há tanta absorção de maneira passiva por parte dos vendidos neste momento. É isso que eu quero que você entenda. Tá? Então a relação de esforço versus resultado tem a ver diretamente com a contraparte do movimento de agressão, que é a absorção. Nossa, Oliver, eu não entendi. Calma. Calma que eu vou falar para vocês. Então analise comigo aqui, gente. Analise comigo esse cenário que eu trouxe aqui, uma ferramenta para você. Eu tenho um grande candle de força aqui, tá? E depois eu vou tendo candles pequenininhos aqui, tá? Isso que eu quero que você entenda. Aí o preço cai, o preço sobe, aí o preço cai, o preço sobe e o preço do mercado vai fazendo isso. Aí chega aqui no final, eu tenho um candlezinho maior, tá? E daí o preço começa a cair e assim sucessivamente. Eu quero analisar com você justamente isso que eu estou dizendo para você aqui. Este candle e este candle, que é justamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá bom? Aí você vai dar uma olhada aqui na nossa ferramenta de volume, aqui embaixo. Eu tenho aqui, eu estou fazendo genérico, tá, gente? Eu tenho um grande volume aqui, e daí o volume ele trabalha, cai, trabalha, e daí eu tenho um gigantesco volume aqui e ele cai, tá? E assim começa a cair, tá? Então, para vocês entenderem, tá? Esse volume tem relação com isso aqui e esse volume aqui tem relação com isso aqui, tá? Então, o que acontece, né? É exatamente isso que eu estou mostrando para você. O esforço versus resultado. Eu tenho aqui pouco combustível, se comparado a este aqui, claro, né? Eu tenho menor injeção de combustível para um resultado maior. E aqui eu tenho uma grande injeção de combustível para um resultado menor. Relação esforço versus resultado. O que está acontecendo aqui? É isso que eu quero que você entenda, tá? Quando a gente olha para o book de ofertas, preste atenção, que eu vou mostrar para vocês aqui. Quando a gente olha para o book de oferta, a gente sabe disso, eu já expliquei para vocês em outras aulas, que a gente tem aqui o fornecimento de liquidez, as intenções de compra e de venda dos players em vários níveis de preço, tá? Em vários níveis de preço. Então aqui chama-se fornecimento de liquidez em vários níveis de preço. Por exemplo, nesse movimento prévio aqui, nós estamos numa pernada de alta, certo? Estamos numa pernada de alta. Aí você vai olhar para o book, por exemplo, nesta barra aqui, vou chamar isso aqui de movimento número 1. Deixa eu pegar aqui, ó. Momento 1 e momento 2. Na comparação desse candle aqui e da comparação desse candle aqui, tá? Estou comparando esses candles aqui para você. Momento 1, momento 2, tá bom? Tranquilo. Aí você vai olhar para o book, aqui nós temos as intenções dos compradores e aqui nós temos as intenções dos vendedores, tá bom? Tranquilo. Aí você vai lá nesse momento aqui no book, gente, tá? Durante a formação de toda esta barra, tá? Você vai perceber no book, por exemplo, tá?
que tem gente querendo comprar, por exemplo, ordens de compra de 50, vamos ver se eu consigo desenhar aqui, de 100, de 50, nossa, eu não consigo desenhar com esse negócio aqui, enfim. Você vai ver que tem ordens de compra de 50, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, a diferença para você é o seguinte, durante a formação dessa barra, você não tem tanto fornecimento de liquidez, não tem tanta gente querendo vender, você vai ver aqui 10 de venda, 20 de venda, 15 de venda, você não vai ver uma barreira, tá, de intenções de fornecimento de liquidez por parte dos vendidos durante esse momento número 1, durante o momento número 1. Tá? Isso que eu quero que você entenda. Você vai ver o preço deslocando com agressões sucessivas e continuadas da ponta vendedora, 50, 100, 50 ordens fortes, grandes, tá? Impulsionando o preço para cima, só que você não vai ver gente querendo blindar, fornecendo liquidez, fornecendo escora, freando esse movimento através do fornecimento de muito lote no book. Tá? A gente está analisando o book, é uma das maneiras de você perceber, para eu ensinar vocês essa questão do esforço versus resultado. Então quer dizer que as agressões da ponta compradora foram sucessivas e continuadas e tiveram um resultado maior aqui porque não teve tanta contrapartida, não teve tanta gente querendo frear esse movimento aqui, tá botando peso aqui através do fornecimento de lote, de escora, de liquidez e consequentemente, tá, esse preço conseguiu subir mais. Tudo bem? É diferente, tá, desse segundo movimento aqui, gente, é diferente desse segundo movimento. Se você olhar para o book nesse segundo movimento, por exemplo, tá? Existem outras maneiras de a gente perceber isso. Eu estou usando o book porque eu tenho falado bastante sobre book aqui no meu canal. Se você olha o book nesse segundo movimento, gente, isso que eu quero que você aprenda. Vou colocar aqui só poucos níveis de preço para você entender. Tá? Eu tenho ruim para desenhar aqui, né? Você vai lá no book, o preço ele continua a subir, certo? Ele continua a subir. Bom, para que ele suba, eu tenho que ter necessariamente mais agressões de compra do que de venda. Você concorda? Você concorda? Para que haja deslocamento de preço, o que desloca preço é a agressão, não é a absorção, não é lote passivo. Tá? O lote passivo é o contrapeso, é o peso que dificulta, tá, o deslocamento prévio, no caso aqui a tendência de alta, tá, o preço subir. Aí você vai olhar no book, realmente vai estar tendo uma agressão de compra ainda. Você vai ver aqui no book, ó, não tem como colocar letra aqui, tem? Será? Deixa eu ver aqui. Tem como colocar aqui. Descobri o Brasil, né? Descobri o Brasil. Você der um enter aqui, ó. Aê, garoto. Vai aprendendo a usar as ferramentas, né? Aí você vai ver. Vamos lá, gente. Desculpa aqui que eu tô aprendendo a usar essa ferramenta ainda para dar aula para vocês, tá? Você vai ver no book 100, você vai ver no book 200, você vai ver aqui no book. Olha que legal, dá para colocar bonitinho. Você vai ver aqui no book 300 de agressão de compra, né? Agressões sucessivas e continuadas em vários níveis de preço aqui nesse momento número 2. Agora estou analisando o momento 2 com você aqui, tá? Só que agora você vai ver a contraparte aqui. Você vai ver a contraparte. Você vai ver o pessoal no book, gente, também agredindo 80. Fornecendo liquidez, aliás, agredindo não. Fornecendo liquidez de 80, tá? Você vai ver aqui, ó, 150. Você vai ver aqui 200, tá? 200 de intenção de venda, por exemplo, aqui. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Isso é uma das maneiras de ver. Outra maneira de ver é através do Times in Trades, das agressões que vão saindo. Você vai, isso aqui eu estou mostrando para você o fornecimento de liquidez, de escoras, que dificulta o movimento prévio. Olha o que aconteceu aqui. Eu tive uma grande injeção de combustível aqui e o preço deslocou, só que eu não tive uma contraparte, eu não tive escoras dificultando o movimento desse preço. Estava mais fácil subir neste primeiro momento. Agora, nesse segundo momento, no que pese o volume ter sido altíssimo, os compradores tiveram que colocar mais combustível, mais força, mais exposição, mas também de maneira passiva os vendedores foram absorvendo, tá, essas agressões dos comprados aqui. Aqui não é agressão, tá, gente? Aqui é lote, aqui é book, mas isso mostra uma zona de absorção. Então o preço encontrou aqui nesse nível de preço, gente, muita barreira, muito lote, muita escora aqui, dificultando que ele subisse. Então aí você vê aqui uma grande barra de volume. Tudo bem? E daí quando você vê uma grande barra de volume dessa, gente, você percebe que isso aqui é onde eu queria chegar. Então falamos sobre esforço versus resultado e mostrei para vocês aqui que o tamanho da barra não necessariamente tem a ver com o tamanho do volume.
Tudo bem? Ficou claro isso? Eu acho que ficou muito claro. Ficou muito claro. Tá? Vou jogar essa ferramenta aqui para o cantinho, que a gente pode usar outras vezes com você. Agora, está encoberta ali. Legal. Agora, então, ficou claro esse entendimento? Ficou claro esse entendimento, Oliver. Perfeito. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Quando eu tenho uma barra... quando você vê uma barra dessa, gente, grande, tá? Vou resumir para você de maneira prática e objetiva. Barras grandes como essa são barras de tomada de decisão, gente. São barras de comprometimento, são barras de briga. São barras de briga. Imagine como barras de briga, onde o comprador está brigando com o vendedor pela hegemonia, tá? Então, a relação esforço, então você não tem que olhar o tamanho da barra aqui. O tamanho da barra aqui te mostra o quanto está fácil subir ou cair, tá? Com base na relação de esforço versus resultado. Só que o comprometimento, a vontade, sabe, a briga, ela é denunciada aqui pelo volume. O volume. E daí, quando você vê uma barra grande dessa em níveis importantes de suporte e resistência, ou quando você vê o volume grande em níveis de suporte e resistência, em zonas de acumulação, em rompimentos de caixote, isso denuncia injeção de combustível também, mas níveis de briga de interesse, briga pela hegemonia. Porque não necessariamente nesta barra houve só agressão de compra. Tá? Agora, como que eu posso mensurar isso para você? Nós estamos melhorando a nossa interpretação. Como é que eu posso mensurar isso para você? Vou provar isso para você agora. Existe uma ferramenta chamada cluster de agressão. Eu já ensinei ela aqui no meu canal várias vezes e eu vou mostrar para... Deixa eu deixar sinalizado aqui para a gente não perder a referência. Olha que eu nem fiz o cluster aqui para você. Estou mostrando aqui agora com você. Tá? Mas a gente sabe disso já. Olha aqui, ó. Vamos olhar aqui, vamos dar o raio-x dentro desta barra grande aqui, dentro desse candle forte, desse marubuzu, onde houve o rompimento dessa faixa aqui de nível de preço. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui era uma resistência que foi rompida por um grande candle de força com volume acima da média? Olha aqui, ó. Olha a minha barra de volume, olha a linha de volume de últimos 10 períodos. Eu estou usando volume financeiro ainda e eu tive o start aqui embaixo, tá? Eu tive o start aqui embaixo do rompimento, tá? Com volume acima da média dos últimos 10 candles. Olha aqui, um volume acima da média. Tudo bem? Por isso que houve o rompimento, eu já falei sobre isso aqui. Olha o conhecimento, a quantidade de conhecimento sobre volume que eu estou passando para você. Eu quero ver se algum outro canal do YouTube de forma gratuita mostra assim, para e passo para você. Não tem, gente, não tem. Eu não tô me gabando, não tô me achando, mas quando eu entrei aqui na internet dar minha cara a tapa para poder receber crítica das pessoas, porque as pessoas criticam mesmo assim, e é normal, faz parte do ser humano a divergência de opinião, e as críticas elas me fortalecem para poder melhorar o meu conteúdo para você, mas eu falo, eu fiquei anos estudando pela internet assim como você, tá? Assim como você. E daí, ninguém mostrava uma coisa tão didática para mim. Eu tive que fazer curso pago e mesmo assim os caras, alguns cursos não tinham potencial de mostrar isso de maneira didática para mim. E aí eu tô trazendo as dúvidas que eu tinha no passado para você agora, para você aprender com as minhas dúvidas e com meus erros do passado, tá? Eu não estou dizendo que eu sou melhor ou que eu sou pior, mas estou dizendo que a nossa sistemática ela é efetiva. E para você que está no meu canal, você sabe que o objetivo do meu canal aqui é te instruir, é te mostrar o funcionamento das ferramentas e que para que você entenda como é que é a dinâmica da movimentação do preço e que você fuja, tá, da manada dos 90% que trade a setup, tá? Aí olha, você fala isso toda aula, eu falo isso toda aula e vou falar até o final, enquanto esse canal existir. Porque isso é importante, você tem que entender isso, essas ferramentas, essa interpretação analítica que vai te dar a tua liberdade financeira e você entender qual que é a real dinâmica da movimentação do preço. Eu estou mostrando para você agora. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tranquilo. Então agora vamos olhar aqui o cluster de agressão. Você clica aqui com o botão direito no Profit, tá? Por exemplo, travou aqui, Profit, aqui ó. Ó, tô clicando, ele não tá puxando, agora veio, tá? Propriedades, você vem aqui ó, coloca cluster. Cluster, aí você vai aqui ó, quantidade, não financeiro, quantidade, ó, tipo de volume de cluster, quantidade, e daí você vai colocar aqui ó, exibir acumulado do candle e pintura por agressor, exibir acumulado do candle e pintura por agressor. Você não vai incluir leilão indiretos no cluster, você não quer ver isso, isso aqui são outras coisas, eu falo para vocês depois, tá? Então é essa a configuração, aí você pode mudar a cor aqui ó, você vem aqui ó,
Cluster, coloração do cluster, aparência avançada. Você coloca a cor que você quiser. Eu coloquei um verdinho mais escuro e um marronzinho, tá bom? Ok, beleza. Agora o cluster é o raio-x do candle. O cluster ele mostra para mim volume. Olha que interessante. Você tá vendo essas barrinhas verdes e coloridas aqui embaixo, ó? Vamos ver aqui, ó. Eu vou dar o raio-x do candle agora. O raio-x do candle. Deste candle aqui, com volume, depois comparar com aquele volume lá em cima. Olha aqui, ó. Olha que interessante. O que é o cluster? O cluster nada mais é do que o volume at price dentro de cada candle, dentro de cada barra. Se você quer aprender a usar essa ferramenta, eu tenho essa ferramenta aqui já detalhada para você no meu canal, tá bom? Tá bom. Perceba agora, gente. Olha aqui, ó. Tá vendo esse número aqui embaixo? 2.3K. Isso aqui é o volume, tá, dessa barra. É uma maneira diferente de você analisar este volume aqui. Você perceba que essa barra aqui, ó. Deixa eu tirar esses números aqui. Só um minutinho, deixa eu tirar isso aqui, ó. Ele mensura de forma numérica o tamanho dessa barra. Olha aqui, ó, essa barra em relação às outras. 2.3K, olha essa barra vermelhinha, 415 contratos não, de volume de negócio. Tá? Então ele mensura de maneira numérica o volume para mim. Então realmente, olha só como é que houve o rompimento, né, desse breakout. Olha uma visão mais uma vez no nível de suporte e resistência. Olha esse breakout com uma barra de força de grande volume. Olha só, e olha a amplitude da barra. Olha como é que a barra deslocou o preço neste exemplo, né? Ela promoveu aí, ó, 7,5 pontos no dólar. É muita coisa. Realmente foi uma grande barra de força, um grande marubozu de força. Tá bom? Tá? E o volume se destacou em relação ao volume mediano das últimas 10 barras, tá? Beleza. Você vê o volume de 800, 700, 390, 400 e de repente 2.3, 1.9, 1.3 volume, injeção de combustível financeiro, jogando o preço para cima, tá? Tudo bem, olha, bem tranquilo. Aí quando você aproxima, você consegue ver o número, o que é esse número aqui, gente? O que é esse número aqui? É o número de contratos. O número de a quantidade de contratos negociados por nível de preço. Se você soma todos esses números aqui, você vai ter 2.3K. Então ele mostra para mim a vontade, a disposição e o número de contratos colocados, né? O grau de comprometimento colocado por nível de preço. É um raio-x do candle. Assim eu vejo o completo. O grau de comprometimento, o volume completo. E aqui eu vejo por nível de preço. E quando eu vejo por nível de preço, eu vejo a regra de coloração. A regra de coloração me mostra o nível de agressão por nível de preço. A regra de coloração, a gente vê a agressão, o saldo da agressão do comprado e do vendido. Quem venceu por nível de preço. E aqui eu vejo o volume. O cluster eu vejo o volume. Tá? Então eu vejo o volume. Então aqui, pela regra de então, o número de contratos por nível de preço, o volume negocial por nível de preço através dos números, e a regra de coloração me mostra o saldo de agressão. Eu percebo que aqui, ó, eu tive uma agressão majoritária vendedora, depois houve um saldo positivo esmagador da ponta compradora jogando esse preço para cima. É a mesma coisa que você olha no volume at price. Só que você está olhando aqui dentro deste candle, dentro de 1 minuto. Tudo bem, meu amigo, minha amiga trader? Ficou claro isso para você? Ficou claro. E perceba, né? Perceba que realmente não houve aqui a manifestação das pontas vendedoras de maneira agressiva aqui, tá? Não houve a manifestação da ponta vendedora. E olha mais ou menos o nível de lote, o nível de contrato por lote. Teve um de 300, um de 100, um de 200, então 200, 300, 200, né? Alguns de 100 e de 50. Olha só, tá bom? Agora vamos fazer esse mesmo raio-x naquela outra barra ali em cima que nós tínhamos olhado aqui. Nessa outra barra aqui, ó. Perceba a diferença. Olha a diferença. 2.4K. 2.4K. 1.4K. Meu amigo, minha amiga trader. E olha aqui agora. Não sei se você vai conseguir ver no seu monitor. Eu vou até tirar esse caixote aqui, ó. A gente sabe que a gente está no nível importante de suporte e resistência aqui, ó. Tá bom? Tranquilo? Vou até trazer um pouquinho para baixo aqui. Vamos colocar aqui para não atrapalhar a tua visão. Tá? Olha aqui, ó. 200, 300 e a sua maioria comprador. Então quer dizer que essa barra aqui ela foi uma barra grande, foi uma barra de grande volume, mas na sua maioria comprador.
não teve vontade, disposição de maneira passiva, fornecimento de lote e também agressão de venda no deslocamento desta barra. Por isso que a relação esforço versus resultado aqui foi positiva, porque o volume subiu e foi integralmente por parte dos comprados. Aí eu vou colocar uma coisa importante para você, mais um passo na interpretação. Então quer dizer que este volume aqui, vou até anotar aqui para você, este volume aqui foi um volume direcional, olha só, direcional, meu amigo, minha amiga trader. O que é um volume direcional? É um volume, tá, onde há uma relação esforço versus resultado produtiva, tá, e inclusive você faz o raio-x do candle e você vê que esse volume foi provocado, a ascensão, esse volume crescente foi provocado em sua maioria por uma força direcional dos comprados. Então esse aqui é um volume direcional. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro, tá? Ficou claro, um volume direcional. Agora vamos olhar aqui, meu amigo, minha amiga trader. Olha a diferença do comprometimento. Olha o tamanho, você vê aqui, agora você entende. Porque no que pese este volume, essa barra ter sido um grande candle de força, ter deslocado o preço, você vê por que deslocou o preço, tá? Você vê porque o volume que entrou aqui, ele foi um volume direcional. Ele foi na sua maioria esmagadora por parte da ponta compradora em agressões de compra. E teve pouca defesa passiva e ativa através da absorção e agressão dos vendidos. Não teve interesse dos vendidos nesse momento. Então aqui foi um volume direcional, totalmente dos comprados, onde eu tive volume de compra aliado com agressões de compra. Tá? Então o volume direcional, o que é, gente? Entendam, isso é importante, isso é uma questão teórica importante, tá? Que vai ajudar vocês. O volume direcional, ele é volume mais agressão, tá? De um dos lados, tá? É uma agressão direcional de um dos lados. Então volume direcional é volume mais agressão, sucessiva e continuada em vários níveis de preço. Tudo bem? Tudo bem, Oliver, eu entendi. Agora, olha aqui a diferença. Vamos focar aqui agora. Olha aqui, meu amigo, minha amiga trader. Vou trazer aqui para você. Olha aqui a quantidade de lote que tivemos aqui. 2.4K, 2.4K, 1.4K. Na barra anterior, o máximo que eu tive de volume na barra anterior foi 300. Aqui eu já tive 2.400, 2.400, 1.400. Chega nem perto a outra barra dessa em termos de volume. Só que perceba agora o nível de divergência de força. Divergência de força entre comprados e vendidos. Diferentemente da barra passada, onde eu tive um volume que foi majoritariamente de agressões de compra, onde o vendedor não se manifestou, aqui o vendedor se manifestou de maneira passiva, fornecendo lote, e também de maneira agressiva, tá? Agredindo, e eu vejo isso através aqui da coloração do cluster. O cluster mostra para mim o nível de briga que eu tive por nível de preço, entre de agressões de compra e de venda. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, desse 1.4K de agressão, de volume negocial. Voltei aqui, gente, meu filho, tá? Aí, então, ele perceba aqui nessa barra de cluster que desse 1.4K de negócios que saíram aqui, de contratos que saíram aqui, a maioria esmagadora foi dos vendidos. Então, o que essa barra está mostrando para mim? Tá? E essa barra, e aí você tem que entender o seguinte, você vai interpretar essa barra aonde? Aonde que é importante interpretar essa barra? No nível importante de tomada de decisão, que é o nível de suporte e resistência, meu amigo, minha amiga trader. Não é em qualquer lugar, não é no meio desse caixote de acumulação aqui, desse exemplo. É aqui em cima que você vai tomar a sua decisão. É aqui no rompimento desse caixote, no nível aqui da resistência e aqui no nível da resistência, nesses exemplos. É aqui que a gente toma a nossa decisão. Aí você vê uma barra grande dessa de volume, você sabe que é briga, e eu estou provando para você aqui, ó. É briga. Tá? É disputa pela hegemonia. Alguém vai perder essa briga. Alguém vai ceder essa briga. Alguém vai acabar perdendo isso aqui. Entendeu? Porque agora apareceu o vendedor aqui. Aí o vendedor começou a brigar com o comprado de maneira agressiva. Eles estão brigando pela hegemonia. O comprador colocou volume e o vendedor também colocou volume. O comprador agrediu, o vendedor também agrediu. O comprador forneceu lote, o vendedor também forneceu lote. É isso que eu quero que você entenda. Aqui é disputa, aqui é briga pela hegemonia. E é aqui que a gente toma a nossa decisão. Tudo bem? Aí você tem que perceber isso daí. Eu vou ensinar vocês a fazer a leitura do volume. Calma, tá? Você vê que o volume aqui, ó, teve volume de compra e de venda,
tá? E depois eu vou mostrar isso para vocês com o gráfico acontecendo. Por enquanto o gráfico está parado. Na próxima aula eu vou mostrar com o gráfico acontecendo para você entender, tá? O preço abriu aqui, ele abriu aqui, ele fechou, depois ele fez... Eu não consigo identificar de certinho aqui, eu tenho que ver aqui pelo candle, perdão, que a coloração tá ruim. Ele abriu aqui, entendeu? Aí ele pegou, ele pode ter feito uma máxima, uma mínima, voltado e abriu aqui de volta. E através dessa interpretação do volume, como pontos de tomada de decisão, como níveis importantes, a gente consegue mensurar, tá? Para que lado está o direcional do mercado. Para que lado está o direcional do mercado. É isso que eu quero que você entenda, tá? É isso que eu quero que você entenda. Ficou claro, meu amigo, minha amiga trader, o que é um volume direcional de um volume normal de pontos de briga? Então isso aqui não é um volume direcional, isso aqui é um volume, tá? Isso que eu quero colocar aqui, eu vou classificar para você. Essa classificação não existe, mas eu vou colocar para que você aprenda. Esse aqui não é um volume direcional, isso aqui é um volume, tá? Negocial. Um volume negocial, gente, ele tem uma diferença que ele mostra o que pra gente? Não é um volume direcional, onde só um lado agrediu, tá? Um volume negocial, no modo geral, ele mostra pra gente o que, ó? Pontos de briga. Pontos de briga, pontos de interesse, zonas de briga pela hegemonia, zonas de tomada de decisão, meu amigo, minha amiga trader. Zonas de tomada de decisão. Você pode se beneficiar dessa informação para fazer rompimentos ou para dar starts de movimento. E você pode se beneficiar desta informação aqui, ó, desse volume aqui embaixo, para tomar decisão em pontos importantes de suporte e resistência. Você não vai tomar tua decisão aqui no meio do nada do caixote, você vai tomar tua decisão aqui. Ainda mais que você vê aqui um grande volume negocial desse, e daí você vê que realmente aqui apareceu o vendedor, neste exemplo. O comprador começou a forçar, chegou nesse nível de caixote, olha aqui, eu vou explicar algumas coisas para vocês. Chegou nesse nível de resistência, o comprador forçou, daí apareceu o vendedor, eles brigaram na barra seguinte e aconteceu um fenômeno muito claro, que está muito claro aqui, olha, 1K de compra aqui, totalmente comprador. Gente do céu, quem sabe fazer uma avaliação, daí o volume denunciou essa região para mim, olha só, vou trazer para cá. Olha essa interpretação simples aqui comigo, ó. Aqui. Tá? Briga entre compradores e vendidos. Aí o preço abriu aqui e o comprador jogou lá para cima a barra e bateu 1K. 1K de negócio só de comprados. E o preço não subiu. O que tá esse volume denunciou para mim aqui? Tá? Isso aqui tá com cara de absorção, meu amigo, minha amiga trader. O preço não subiu, o comprador bateu 1K, ele forçou 1K de negócio aqui. Ele comprou 1K aqui e o preço não subiu, tá? Mostrando absorção, mostrando para mim que realmente nesse nível aqui, ó, tem vendedor. O vendedor agrediu de maneira ativa e absorveu de maneira passiva. Meu amigo, minha amiga trader. Aí você vê ele agredindo forte aqui também, ó, 800, 1K também de venda, briga pela hegemonia, zona de tomada de decisão, num nível de suporte, de resistência, meu amigo, minha amiga trader. Aí você vê que aqui a exaustão da compra, dos comprados, aqui 155, cadê o comprador que agrediu 1K aqui, agora agrediu só 155, e você vê o vendedor continuando acelerando, 500, 585, e daí o preço cai. São essas interpretações que o volume passa para você. É dessa maneira que você tem que usar o volume. O volume pode te ajudar de sobremaneira, se você souber usar essas informações. Tá bom, ó, gente? Então vou encerrar por aqui essa aula. Ficou clara a diferença agora quando você olha um grande candle de força com volume mediano e um candle menor, tá? Um candle menor com volume maior. Você consegue identificar o porquê que esse candle menor, ele tem um volume maior do que esse, porque aqui é uma agressão direcional só de unilateral de um dos lados, é uma agressão sucessiva e continuada só dos compradores, no que pese o volume ter sido alto aqui, foi só dos comprados, e a relação do esforço versus resultado que foi proativa, porque não havia defesa passiva ou ativa da contraparte, nesse caso dos vendedores, mostrando que nesse cenário condicional por enquanto está mais fácil acreditar na compra, mostrando que não tem comprador aqui, que não tem vendedor nesses níveis de preço, está mais fácil acreditar na continuação da tendência de alta, que essa percepção dá uma sensação real para você que você pode entrar comprando, acreditando na continuação da tendência.
E que aqui é complicado você comprar, porque aqui apareceu o vendedor de maneira passiva através da absorção e também através de agressão ativa, tá? Brigando pela hegemonia nesse nível de preço, inclusive nesse nível importante de suporte e resistência. Ficou claro como essa e a relação de esforço e resultado aqui não é proativa, onde você vê um ponto de interesse, um grande volume negocial e o preço não sobe, porque aqui mostra denuncia briga, denuncia absorção para mim nos níveis de preço. Ficou claro para mim essa diferença, gente? Isso é importante, isso ninguém fala para você. O cara fala só do volumezinho, que nem na primeira aula que eu falo para você, ó, cresceu o volume, rompimento, sabe, cresceu o volume aqui, confirma a tendência. Gente, tem muita coisa por trás disso, muito conhecimento bom por trás do volume. Muito conhecimento bom por trás do volume. Tá? E eu vou mostrar para vocês isso nas próximas aulas. E é isso que eu faço com você no meu curso. No meu curso eu abordo todas essas questões com você. Dessa maneira, sistematizado, explicando, fazendo com que você entenda. Eu não estou vendendo setup, eu quero que você entenda, que você aprenda. Eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando de maneira gratuita e no curso tem tudo isso de maneira sistematizada. Investimento de R$500 não é nada pelo conteúdo que tem no curso, gente. E vocês estão vendo aqui no meu canal. Não é nada. Invista em conhecimento, invista em você. Tá? Invista em você. Pega algo sistematizado. Ainda mais se você está aprendendo, sinceramente. Você não quer comprar meu curso? Não compra meu curso, não tem problema. Mas invista em conhecimento. Tá? Você tem que investir em conhecimento, você tem que estudar. Não é, aqui no canal eu passo coisas de maneiras esparsas, eu vou mesclando conhecimento. Agora no curso você vai pegar uma coisa sistematizada, um crescimento exponencial de conhecimento. Vou construir teu alicerce com você num terreno firme de conhecimento, de base sólida da dinâmica da movimentação do preço. Depois a gente passa setup, depois a gente passa estratégia, depois a gente passa trade system. Mas isso aqui é uma das coisas que você tem que saber. Você tem que saber isso. Senão você vai ficar o resto da sua vida tradando cruzamento de média, tá? Tradando trade system dos outros, não o seu. Porque se você tem esse conhecimento, você monta o teu trade system, você monta a sua tela. Porque você sabe o que você está fazendo. Aí você não vai ter que achar que o trade system de fulano A ou B é melhor ou pior. É ótimo para ele, porque ele desenvolveu aquilo para ele. E dá certo para ele e ele comercializa isso. Aí, mas de repente não dá certo para você, porque você não sabe o que você está fazendo. Tudo bem? Então invista em conhecimento. Meu curso está à disposição a preço de banana, gente, para vocês aqui. Tá? E vocês vão aprender. São 132 aulas, eu tenho mais 150 aulas aqui no canal. E você pega o curso, mais as aulas do canal, aí o curso vai te dar um norte, um roteiro de estudo sistematizado. E daí você vai ver nas aulas do curso e vai ver nas aulas correlatas no canal. Aqui no canal. Você vê, tá falando lá sobre estocástico, lá estou falando sobre volatilidade do curso. Você está na hora de falar sobre volatilidade, onde eu ensino a montar um setup de volatilidade, explicando para e passo toda a dinâmica. E daí você vê nas aulas de volatilidade aqui no curso. Isso vai complementando dentro de uma didática, dentro de uma construção de conhecimento, gente. É isso que eu falo para vocês. Invista em conhecimento. Não fique aí só estudando pela internet. Tá? Compre um curso, não precisa ser o meu. Tem cursos muito bons por aí. E eu falo dos companheiros, tem cursos muito bons por aí. Tá? Curso do Rodney Dias de dólar é bom. O curso do Scalper, do Sigma é bom. São cursos mais difíceis, mas são cursos bons. Tá? Eu fiz ambos. Né? Tem o curso do Kaique Costa, um baita trader, só que ele não sabe dar aula. Desculpa falar, Kaique, né? A tua sistemática é ruim. Né? É um curso para quem já é evoluído. Mas ele é um baita trader, um puta profissional do mercado. Né? Tem uma puta visão do mercado. Mas para quem está começando do zero, vai fazer o curso dele, vai ficar perdido, não vai entender nada. Né? Então eu pego você do zero aqui e construo conhecimento com você. Tá bom? No mais, grande abraço, obrigado pela sua atenção, obrigado pelas pessoas que estão apoiando o meu canal. Ajude a divulgar o canal, por favor. O único pagamento que eu peço para você aqui é ajudar a divulgar o canal. Divulgue entre grupos de traders, indique o canal para outras pessoas. Nós já estamos com 500 seguidores e eu nem faço divulgação, são vocês que estão divulgando o nosso canal. Tá? É o único pagamento, entre aspas, que eu peço para vocês, é a divulgação do canal. No mais, grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.